Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículos de 17 a 24. Os pobres e humildes, Anauim, se alegrarão. Hoje vamos dar mais um passo em direção ao nosso Natal. Não esqueçamos de construir um presépio bonito na nossa casa e, sobretudo, dentro do nosso coração. Natal é a festa dos pobres, dos Anauim, ou seja, todos aqueles que são pobres por dentro e por fora. Por dentro significa os que vivem uma profunda humildade. Por fora, os que vivem uma pobreza real. Porque partilham tudo o que têm. Eis o espírito do Natal. Confiai sempre no Senhor, que humilhou os orgulhosos, destruiu-os, deitou-os por terra. Só os pés dos pobres poderão pisar a cidade santa. Do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus: dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim, e não poderá o jardim tornar-se floresta. Naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, sucumbiram todos os malfeitores precoces. Os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto disse o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar o meu nome no meio do povo. Honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão a sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os humilhados encontrarão a cada dia mais alegria no Senhor, e a festa da gente mais pobre será o Santo de Israel. Fracassou o prepotente, o gozador. Eis que o Natal revela serenamente a sua força revolucionária. Natal é a festa dos pobres, dos humilhados. É clara a escolha de Deus. Ele que teve uma eternidade inteira para pensar e uma inteligência suprema para escolher, quis nascer precisamente numa mísera gruta na periferia da menor cidade de Judá, que era quase o menor país do mundo. Tudo isso foi lucidamente escolhido para nos dizer quem Deus é. Irmãos, precisamos entrar na lógica de Deus, no pensamento de Deus, ou melhor, na essência de Deus. Nele, a maior riqueza coincide com a pior pobreza. Quando falamos que Deus é amor, estamos falando no mesmo momento que Deus é humilde, como bem dizia São Francisco. Isso porque o amor só pode ser humilde. O esqueleto do amor é a humildade, a pobreza de quem tudo dá e com nada fica. Foi isso que ele nos mostrou em Belém. O imenso amor de Deus se expressa melhor na pobreza extrema do que em um palácio. A pobreza é o sinal claro de quem deu tudo por amor.
Como um potente ímã, a pobreza humana atrai a pobreza de Deus. Deus todo se dá a quem tudo precisa. Jesus, de rico que era, se fez pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. De São Paulo aos Coríntios. Os primeiros aos quais Deus quis se revelar não são os que moram no palácio do rei, mas os pobres pastores. Eles são a coroa do grande Rei do universo. Deus se torna pobre para que nós nos tornemos ricos do seu amor e aprendamos a fazer o que ele faz. Tudo isso não pode ser reduzido à poesia, apesar de nos comover muito. Não pode ser reduzido ao presépio que estamos construindo nas nossas casas, e que é muito necessário, mas precisa ser compreendido na sua profundidade. O amor só se casa com a pobreza. Somente a pobreza é digna de ter o amor como marido. O primeiro abraço que Deus quis dar ao mundo foi a um punhado de míseros pastores marginalizados numa longínqua e esquecida periferia. Se esta foi a escolha de Deus, o triunfo de Deus, a primeira apresentação que Deus escolheu para si neste mundo, o que deveríamos fazer nós? Vale a pena nos perguntar: qual é a reação que a pobreza cria em mim? Eu quero Belém ou quero estar bem? Bem sabemos que a pobreza pura só se encontra em um santo, mas a santa pobreza, a pobreza que Deus tanto ama e tanto quer dos seus discípulos, frequentemente se abre o caminho dentro de uma pobreza escrava e repugnante, como aquela dos vícios. Isto é, um irmão pode ter caído na rua devido aos seus pecados, mas a humilhação da rua lhe ensina a humildade que tanto Deus ama. Portanto, um pobre viciado pode com facilidade se tornar um campeão da santa pobreza de Deus, como foi o bom ladrão crucificado com Jesus, se entrega com todo o seu ser a Deus. Portanto, irmãos, a pobreza, mesmo aquela escrava, é a rodovia do amor, se utiliza o asfalto do amor. O amor se deu a nós, nasceu no meio de nós, envolto na terrível pobreza de uma gruta, deu o primeiro choro numa manjedoura de animais, tocou esse mundo numa palha de animais, recebeu a primeira adoração dos pobres pastores. Vamos nos perguntar: eu desejo a pobreza como Deus a deseja? Eu busco a pobreza como Deus a busca? Eu escolho a pobreza como Deus a escolheu para si mesmo? Eu procuro a pobreza ou fujo dela? Vamos refletir.
E vamos agora pensar: como posso expressar isso no presépio que estou construindo em minha casa? Se alguém ainda não começou a fazer o presépio em sua casa, então reflita e pense: que presépio posso fazer para expressar o amor humilde de Deus que penetra a minha baixeza e pobreza? Como posso expressar isso no meu presépio de uma forma tão clara que qualquer criança possa entender? Os humilhados encontrarão a cada dia mais alegria no Senhor, e a festa da gente mais pobre será o Santo de Israel. Fracassou o prepotente e o gozador. Eis aqui a força revolucionária do Natal. Vamos agora ler novamente essa leitura e deixar que esse amor de Deus, essa opção de Deus pelos pobres, tome conta também do nosso coração. Assim fala o Senhor Deus: dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim, e não poderá o jardim tornar-se floresta. Naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, sucumbiram todos os malfeitores precoces. Os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar o meu nome no meio do povo. Honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão a sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Podemos agora parar um minuto para anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos nesse momento para escolher o propósito que vai nortear o nosso dia, na busca da pobreza e, sobretudo, dos pobres, dos últimos, libertando-nos do orgulho, que é o contrário da humilde pobreza.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática este propósito. Os humilhados a cada dia encontrarão mais alegria no Senhor. Paz e alegria a todos. A festa do povo mais pobre será o Santo de Israel. Paz e alegria a todos. Tão pequeno, tão pobre, nasceu para nós. Tão humilde, o amor se deu e abriu o céu. Todos juntos, com os anjos, queremos cantar o louvor dos pequenos que vão a ti para adorar a alegria perfeita. És tu, menino Deus, nova vida e paz vem nos dar. Já não haverá mais tristeza, ó Salvador. Estás aqui, queremos te adorar. Tão pequeno, tão pobre, nasceu para nós. Tão humilde, o amor se deu e abriu o céu. Todos juntos, com os anjos, queremos cantar o louvor dos pequenos que vão a ti para adorar a alegria perfeita. És tu, menino Deus, nova vida e paz vem nos dar. Já não haverá mais tristeza, ó Salvador. Estás aqui, queremos te adorar. A alegria perfeita. És tu, menino Deus, nova vida e paz vem nos dar. Já não haverá mais tristeza, ó Salvador. Estás aqui,